O Bolsonaro não consegue entender o seu tempo. Este tempo de coronavírus, de mudanças bruscas, inclusive deste modelo econômico neoliberal predador, que está sendo inclusive revertido nos Estados Unidos justamente pelo grande ídolo do presidente brasileiro, que é o presidente Donald Trump. O Donald Trump usou uma lei lá da época da Coreia para obrigar as General Motors a fabricar, em vez de carros, fabricar aqueles ventiladores para o coronavírus. E também o Trump, agora há pouco, acaba de estender até o dia 30 de abril a quarentena nos Estados Unidos. E aqui o Bolsonaro, remando contra a maré, tenta levar a população a aderir àquela sua ideia de que se deve suspender a quarentena. O Bolsonaro tem até razão quando ele vai ao povo diretamente, como ele foi hoje a Ceilândia e a Taguatinga, e conversa com barraqueiros, com as pessoas simples que vivem ali naquela informalidade, não é? E que é justamente aquele pessoal que vai ser brutalmente atingido, vai ser, não, já está sendo, como ele ouviu ali. Mas ocorre que o problema não é só esse, o problema envolve mais. Como dizia há pouco o ministro da Saúde, o entendimento entre a área da saúde, ou seja, a área técnica, e a área econômica, para que medidas sejam, sim, aí de forma concatenada para enfrentar esta crise brutal, que é um desafio para qualquer cidadão, e não apenas chefe de Estado, a liderança política, a liderança intelectual, as lideranças sociais. Eis o perfil do Donald Trump, que é um perfil de empresário bem-sucedido, de homem de negócios, habituado ali a passar a perna nos colegas dos grandes negócios, inclusive, homem riquíssimo. E o Bolsonaro, que é um soldado do exército, um oficial do exército, não é? Que por causa deste seu temperamento vulcânico foi obrigado a sair do exército antes que fosse expulso. E aí abraçou a carreira política. Foi uma carreira, eu diria, até meteórica, né? Em 28 anos ou 30 de vida pública, vida parlamentar, ele consegue ser presidente da República. E num movimento que deve muito à sua atividade pessoal e à sua liderança pessoal. Mas só que ele não está conseguindo manter esse capital político na presidência da República. E aí começa a se perder. A se perder com esse tipo, não é, de atitudes impensadas, de atitudes de confrontos desnecessários, quando qualquer político, inclusive eu volto aqui ao Trump, eles conseguem conviver, né, com o contraditório. O Trump aqui é um caso típico de contradições. Contradições, inclusive públicas, mas ele tem a humildade de, no outro dia, ir à televisão, como foi hoje, não é? Durante uma live de 2 horas, praticamente, aqui todo o mundo assistiu, inclusive aqui no Brasil, muitos sites entraram em cadeia com aquela live justamente para mostrar o posicionamento do presidente da República. Então Trump, que é um homem também que enfrentou essa barra midiática, não é? Ele enfrentou diretamente, confrontou a CNN e, inclusive, desmentiu e mostrou muitas distorções que a CNN internacional fazia contra não só o seu governo, mas contra os Estados Unidos. O resultado está aí.
Todos achavam que o Trump iria declinar, iria sucumbir diante dos candidatos democratas à presidência da República, justamente por causa daqueles posicionamentos dele, inclusive no coronavírus. Essa questão, por exemplo, ele queria que a quarentena ou o distanciamento social de Nova York, dessas grandes metrópoles americanas, fossem até a Páscoa. E ele também tinha razão. Por quê? Porque é na Páscoa, né, onde o povo, quando o povo consome mais, há aquela tradição americana de dar presente, de mandar os amigos comemorar a Páscoa e de também, sobretudo, de consumo, não é? Porque a economia americana, como a brasileira também, depende muito do consumo. Ele achava que, se fosse até a Páscoa, poderia se salvar muito da economia americana. Mas ele hoje dá um passo atrás. E ele diz que realmente essa quarentena deve se estender até pelo menos o dia 30 de abril. Porque os estudos aí de grandes cientistas apontam que haverá até aquela data, caso não sejam tomadas medidas rigorosas, poderão ocorrer cerca de 200 mil mortes nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, Nova York estava novamente, não é, à frente aí desse campeonato do coronavírus. Então, diz aqui na atualização, não é, que os casos nos Estados Unidos, no total de 135 mil mortes no dia de hoje. E há um pico de mortes no estado de Nova York, segundo essa informação aqui do New York Times, logo depois do pronunciamento do Trump nas redes sociais. E há também aqui no Brasil, quando estes testes chegarem, né, esses testes que estão sendo importados da China, principalmente, esses testes vão naturalmente aumentar o número de mortes. Então é bom que a gente não se deixe perturbar por estes números, por estas estatísticas, porque elas nem sempre espelham a realidade. Porque o que ocorre é que muita gente pode estar já inoculado com o vírus e não sabe. E o teste vem justamente para saber disso, né? E havendo o teste, as pessoas sendo mais testadas, é natural que o número de, pelo menos, aqueles infectados aumentem. Então aí Bolsonaro está mais um dado para você pensar.